Se precisássemos ir embora, a gente já viu muita coisa boa, não viu? Vamos falar aqui sobre espiritualidade e missão. Eu creio que a história da Dona Mariinha já serve como um bom motivacional para nós. Para mim seria suficiente, porque eu fiquei pensando lá no céu que surpresa nós vamos ter. Imaginem quantas Mariinhas nós vamos encontrar lá com histórias incríveis para contar para a gente. Vale a pena. Vale a pena a gente ter esse espírito de missão. Quando a gente fala de 120 anos, a gente não pode deixar de falar de pioneirismo. Eu fico arrepiado quando vejo histórias como a gente viu, cada diretor contando, a luz brilhando em cada lugar. Não dá pra gente pensar que foi outra coisa senão Deus que operou isso. Não é verdade? Quando a gente fala de espírito de missão, a gente pode lembrar de muitas pessoas na história. E de personagens bíblicos também. Alguns a gente gosta mais do que outros. A gente ouve muito falar, por exemplo, de Davi. Davi foi um grande homem. Davi derrubou um gigante. Mas tem um amigo dele que às vezes passa meio desapercebido em alguns momentos. Uma história de Jonatas, por exemplo. O povo de Israel, logo no começo do reinado de Saul, incomodou os filisteus. A tal ponto que os filisteus se armaram numa guerra contra o povo de Israel. Olhem a descrição dos dois quadros. A Bíblia diz, de um lado, 30.000 carros de guerra com os filisteus. 6.000 cavaleiros fortemente armados. E o povo de infantaria, que é aquele que vai a pé, eles nem contaram. A Bíblia diz que era uma multidão como a areia do mar. Se a gente excluir a multidão, ficam ainda 36.000 cavaleiros ou carros de guerra. Do outro lado, 600 homens. Sabe quantas armas eles tinham? 2 espadas, a de Saul e a de Jonatas. Você já ouviu falar dessa história? E quando estava todo mundo ali, andando de um lado para o outro, desesperado, pensando no que fazer, Jonatas diz ao seu escudeiro, olha, vamos lá, você quer ir comigo? E o escudeiro disse, olha, eu vou com você, o que você fizer eu estou junto. E Jonatas com seu escudeiro foram na direção, sozinhos, de um exército que só de carros de batalha e cavaleiros tinha 36.000. E a Bíblia diz que naquele dia o Senhor operou um grande livramento. Mas quem deu o passo inicial? Jonatas. Teria sido este homem louco, mas nem os filmes de Hollywood mais exagerados fazem coisas tão assim. Tem alguns filmes bem exagerados em Hollywood, mas eu não vi nenhum que falasse de um homem que foi sozinho contra um exército de 36.000 pessoas, sem contar infantaria. Mas sabem qual era a frase de Jonatas? Sabe por que ele não era louco? Na verdade, louco é aquele que não enxerga isso. Jonatas disse, o verso que está naquele cartaz, os que estão perto podem ler comigo. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Estas frases combinadas, elas têm um poder assim fantástico. Diz assim, ó, o Senhor será conosco. Se o Senhor é conosco, qual é o tamanho do outro exército? Aquilo que parece muito grande, quando você coloca Deus em contraste, fica o quê? Muito pequeno. E aí ele disse assim, olha, nenhum impedimento há para Deus. O que Deus não pode fazer? Deus não pode errar. Deus não é capaz de perder. Deus não é capaz de errar. Mas tudo que seja bom para seus filhos, que seja segundo a sua vontade, Deus é capaz de fazer. Deus é poderoso, disse Jonas. E esses homens vão ver quem é o meu Deus. Ele não disse assim, eles vão se ver comigo, eles vão se ver com o meu Deus. Há uma outra história que eu gosto também na Bíblia. É a história de Gideão. Em Jonatas nós podemos ver que ele não se preocupou com o tamanho do exército que estava contra. Em Gideão nós podemos ver uma pessoa que não se preocupou com o tamanho do obstáculo. Qual era o tamanho daquela muralha? As muralhas de Jericó, elas eram inexpugnáveis, era uma fortaleza inexpugnável. E Gideão, ele reúne então um grande exército. E Deus diz, não, eu não preciso de tanta gente. Porque aí no meio tem gente covarde, tem gente que não se dedica, tem gente que não leva a sério. E Deus então foi peneirando, até que ficaram 300 homens. E aí agora eles colocam sacerdotes na frente com a arca. Você iria para uma guerra com o sacerdote na frente? Quem você coloca na frente? Os soldados, né? Fortes, valorosos.
E eles vão e rodeiam a cidade. E aí a Bíblia diz, o que está escrito aqui, aliás, aqui. Então tocaram as suas buzinas e quebraram os seus cântaros que tinham nas mãos. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Eles ficaram no seu lugar. Então todo o exército inimigo pôs-se a correr e gritando, fugiu. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, isto em todo o arraial que fugiu. As buzinas eram algo que os judeus chamam até hoje de shofar. Era uma espécie de trombeta feita de chifre, de carneiro ou de antílope, e eles tocavam suas buzinas em conclamação para fazer as guerras de Deus. A Bíblia diz também que eles quebraram seus cântaros. O que alguém faz com um cântaro numa guerra? Para que serve um cântaro? Para armazenar água, para armazenar mantimento, comida, provisão. Se você quebra o cântaro no começo da guerra, o que você vai fazer depois? Para você quebrar o cântaro no início de uma guerra, você tem que ter o quê? Fé. Você tem que ter fé. Você tem que ter fé que Deus vai colocar fim àquela guerra naquele instante. Quando aqueles homens quebram os seus cântaros, quando eles tocam os seus chofares, a Bíblia diz que o muro da cidade começa a cair. Quem derrubou o muro daquela cidade? Quem derrubou o obstáculo? Deus. Deus derrubou o obstáculo. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Pense nos obstáculos que você tem na sua vida como professor, como funcionário do colégio. Pense nos obstáculos que o próprio colégio tem para atingir as suas metas, os desafios, os sonhos. Deus é capaz de derrubar cada um deles. Deus pode derrubá-los. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nossa parte é tocar a buzina. Nossa parte é gritar. Eles gritaram pelo Senhor e por Gideão. Os muros caíram. Nossa parte é anunciar. Será o Senhor hoje menos capaz do que era naquele tempo? Será que Deus não tem mais o mesmo poder de livrar, de destruir os obstáculos que Deus tinha? Será que não é o mesmo Deus que fez essas proezas através dos pioneiros da educação adventista? Comandante, os inimigos estão vindo. Nossas tropas estão prontas aguardando o seu comando. Aqui estão suas armas. A guerra começou. Agora. Aqui está o nosso chofar. Você está conclamado. Este é o toque. Deus está chamando para o seu exército. Deus está te chamando para empunhar as suas armas. Pegue seu cântaro e quebre na presença de Deus. Deus pode derrubar os obstáculos que estão diante de vocês. Deus pode destruir qualquer muro, qualquer muralha que estiver impedindo você de alcançar os sonhos que Deus tem para a sua vida. Deus quer remover as muralhas que o inimigo tem colocado para impedir que os alunos lá da sua escola recebam a salvação. E Deus é capaz. Mas como podemos fazer isso? Que guerra é essa que nós estamos entrando hoje? Esta guerra que está escrito aqui. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades espirituais, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. A minha e a tua guerra é diferente da guerra deles, porque ela não é contra a carne e contra o sangue, e no fundo, nem tampouco a deles era. A guerra da carne e do sangue que acontecia ali era apenas o que era aparente daquilo que não é aparente, daquilo que é espiritual. Eu quero te conclamar nesta manhã a renovar a sua vida, a sua fé com Deus. Aquele dia, aqueles homens quebraram os seus vasos,
Aqueles homens quebraram o seu vaso e eu quero convidá-lo hoje a quebrar o seu vaso diante de Deus também. Eu quero que você tenha o seu vaso, eu quero que você tenha suas armas espirituais. Sabe quais são suas armas? As que Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ele diz assim: tenham os vossos lombos cingidos com a verdade, vistam a couraça da justiça, calcem os pés na preparação do evangelho da paz, tomem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar os dardos inflamados do inimigo. Ele diz ainda assim: tome também o capacete da salvação, a espada do Espírito, a palavra de Deus, com toda oração, em todo tempo, e súplica, e vigiando nisto, com toda perseverança, e súplica por todos os santos. Se nós tivermos as armas, se nós estivermos com as armas de Deus, nada poderá nos vencer. Nada poderá nos vencer. Por isso a serva do Senhor disse: com tal exército de obreiros, como que poderia fornecer a nossa juventude devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, poderia ser levada ao mundo todo? Você faz parte desse exército, e Deus quer que nós alistemos os jovens, as crianças que estão lá na escola para fazerem parte desse exército, e com eles Deus terminará a obra. E Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso general está conosco. Ele derramou o seu sangue por nós. E Ele pede que nós coloquemos a nossa vida à disposição dEle nessa guerra. Será você capaz de colocar a sua vida no altar do sacrifício? E se for necessário derramar o seu sangue para pregar o Evangelho? Por isso eu queria convidar neste momento para fazermos uma renovação simbólica aqui com Deus. Eu gostaria de que 3 soldados valorosos viessem aqui à frente. Um representando os professores. Os professores, ou podemos fazer 4 pessoas, quem sabe? Os professores dos pequenininhos, dos infantis. Uma pessoa para representar, rapidamente, uma pessoa para representar os alunos ali medianos, nível 1, nível 2, e uns alunos para representar, e um professor ali para representar o ensino médio, e também um funcionário do colégio. Quem haveria de vir aqui para representar o nome de Deus neste momento? Nós vamos fazer uma oração. E depois, simbolicamente, nós vamos quebrar o vaso do colégio. Nós vamos quebrar o vaso do colégio. Após a oração, você vai gritar comigo. Nós vamos quebrar o vaso e vamos gritar pelo Senhor e pela educação. E eu tenho certeza que neste momento, Deus já estará derrubando as barreiras que estarão à frente do nosso caminho. Incline a sua fronte. Incline a sua cabeça. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui com esses soldados de Teu exército, Senhor, atendendo mais uma vez o Teu chamado de empunhar as Tuas armas, de tocar a buzina e de anunciar ao mundo que o Senhor está vindo livrar aqueles que são Seus filhos. Que o Senhor possa abençoar esta escola representada aqui e possa remover de diante dela as barreiras, os obstáculos que possam impedi-la de cumprir o seu sonho para ela. Abençoa também individualmente cada um aqui, pois cada um de nós temos as muralhas da nossa vida a enfrentar. Mas que possamos ter a fé que aqueles homens tiveram e não venhamos em nenhum momento desanimar da nossa batalha. Se todo mundo desistir, nós queremos ficar firmes, Senhor. Por isso, Pai, agora, neste simbolismo, nós queremos renovar a nossa consagração a Ti, Senhor, dizendo: em nome de Jesus. Diga comigo agora: pelo Senhor e pela educação. Pelo Senhor e pela educação. Última vez: pelo Senhor e pela educação. Se acheguem aqui perto. Cada um, vocês vão colocar as mãos aqui no vaso, segurando juntos o vaso. Agora, nós vamos gritar mais uma vez:
Abre um pouquinho aqui. Agora nós vamos gritar de novo, para que fique registrado lá. Bem forte, bem bonito. Pelo Senhor e pela educação. Pode soltar. Não, pode soltar. Solta lá. Aê! Puxar, a gente ia quebrar.